tudo bem? Professora Daniela Muraro conversando com vocês, nossos alunos tão queridos da OAB, do Verbo Jurídico, que está se preparando agora para a primeira fase da FGV, né? Que vai estar aí dia 20 a prova para vocês, 20 de outubro. Não esqueçam da gente no passaporte, né? Porque vocês vão passar, né, nesta primeira fase, então venham conosco no passaporte no dia 19, nós vamos estar lá na PUC esperando vocês, né? E, por favor, tá lotado já, tem muita gente já se inscreveu, então cuidem, inscrevam-se rapidamente aí para não faltar lugar para ninguém. Estaremos todos uma equipe de profs, né, fazendo todo o possível para a aprovação de vocês, como sempre, com muito carinho, com muita atenção, né, com um olhar carinhoso aí para vocês, porque é isso que faz a gente feliz. E não vamos nos estender muito, vamos falar do direito constitucional para esse 30º exame da FGV. Vamos falar um pouquinho do direito constitucional. Claro que lá no passaporte vem dicas, né, de última hora, vem coisas assim, tipo, como no último exame, uma prof, assim, pequenininha, assim, meio loirinha, assim, meio parecida comigo, ela disse assim, vai cair ação popular, caiu. Então venham no passaporte mesmo, porque geralmente a gente consegue, né, consegue nortear vocês efetivamente pro que vem num dia seguinte aí de prova, tá? Mas o que em tese, assim, numa revisão grande geral do direito constitucional, o que a gente poderia lembrar para ajudar vocês aí para esse 30º exame? Sempre passa, né? As provas sempre passam aí pelo artigo 12 da Constituição Federal, direito de nacionalidade, não esqueçam deles, não esqueçam dos brasileiros natos. No artigo 12, inciso 1º, lá nas letras A, B e C, né? Então, a letra A, o ius solis, direito de solo, a B, direito de sangue, e a letra C, a emenda constitucional dos brasileirinhos apátridas, né? Então, é a emenda dos apátridas. Letra C é misto mesmo, é sangue e solo juntos, né? Nos brasileiros natos. Depois também a gente passa pelos brasileiros naturalizados, lá no artigo 12, inciso 2º, não esqueçam então das formas de naturalização, seja ela ordinária, seja ela extraordinária. A ordinária se dá para brasileiros, ou melhor, a ordinária, a naturalização ordinária se dá para originários de língua portuguesa, né? Países originários de língua portuguesa, desde que preencham 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral, né? E já os requisitos de uma naturalização extraordinária, segundo o artigo 12, inciso 2º também da Constituição Federal, extraordinária se dá para qualquer estrangeiro de qualquer nacionalidade, inclusive os originários de língua portuguesa. Eles não precisam, porque eles têm uma mais fácil, mas eles também podem, né? Então, desde que preencham mais de 15 anos, 15 prof, até 15 prof, mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e não ter condenação penal, né? São os requisitos aí de uma naturalização extraordinária. Não esqueçam também da questão da equiparação do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal, o português equiparado, da mesma forma que o brasileiro é equiparado lá, o português equiparado cá pelo direito de reciprocidade que se tem entre Brasil e Portugal, né? Então, nesse sentido, a equiparação, ela não é uma espécie de naturalização, ao contrário, o próprio nome diz, ó, ela é equiparação a uma naturalização, ela equipara-se a uma naturalização. Então, o português, originário de Portugal, redundância de propósito, que comprova uma residência permanente, residência ininterrupta, prof, residência fixa, prof, não, fixa não é nem para pensar, né? Residência permanente no Brasil, o português que comprova uma residência permanente aqui no Brasil, se ele está no Instituto da Equiparação, ou seja, ele não vira brasileiro, ele continua como estrangeiro, porém ele tem todos os direitos de qualquer brasileiro? Não, de um brasileiro naturalizado, porque a equiparação do artigo 12, parágrafo 1º, ela serve para naturalizações, ela equipara-se a um brasileiro naturalizado. Então o equiparado, ele continua sendo estrangeiro, mas tem todos os direitos de um naturalizado, inclusive votar e ser
votado, obviamente ser votado para cargos políticos que não sejam privativos de natos, porque a gente sabe que tem cargos políticos lá no artigo 12, parágrafo 3º, que só brasileiro nato, só os carinhas do artigo 12, inciso 1º, letra A, B e C da Constituição Federal é que podem ocupar, né? O MP4.com, que a gente brinca, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 4 presidentes, o presidente da República, o vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, né, e um ministro de Estado, o ministro de Estado da Defesa, são os cargos políticos privativos de natos. Obviamente que brasileiro naturalizado não ocupa, né, e aí nem o português equiparado, que afinal de contas não deixa de ser estrangeiro, mas ele tem todos os direitos de qualquer naturalizado, inclusive votar e ser votado para cargos políticos que o naturalizado pode ocupar também. Não esqueçam então do artigo 12, parágrafo 3º, que são os cargos políticos também privativos de natos, né? Como é que geralmente pode ser que caia isso na prova de vocês? Eles colocam ali um cargo político e aí vem a questão do artigo 14, parágrafo 3º também, não esqueçam das condições de elegibilidade, preenchendo condições de elegibilidade, inclusive com as idades. Se vier um cargo político desses que nós falamos, o MP4.com, do artigo 12, parágrafo 3º, não dá para dizer só que é ser brasileiro. Mesmo que preencha as outras condições de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, tem que dizer que é um cargo político privativo de nato, se vier um desses cargos do artigo 12, parágrafo 3º. Se não, qualquer outro cargo político, basta dizer que é ser brasileiro e ter, obviamente, as condições de elegibilidade lá do artigo 14, parágrafo 3º, vamos lembrar delas? Ser brasileiro, ser filiado a partidos políticos, ter domicílio na circunscrição eleitoral, né? Ainda ter o título de eleitor em pleno gozo, em pleno uso do exercício dos direitos políticos. As idades mínimas, vamos lembrar das idades mínimas para presidente da República, para vice-presidente da República, para senador, mínimo de 35 anos. Para governadores, não importa se é dos estados ou do Distrito Federal, para governadores, mínimo de 30 anos, né? Para deputados estaduais, deputados distritais, para deputados, prefeitos e juízes de paz, mínimo de 21 anos, e para vereador, mínimo de 18 anos, preenchendo essas condições de elegibilidade. Se pode ter, obviamente, um sufrágio total, um sufrágio passivo, não só o ativo de escolher alguém para ser o seu representante, mas também ser escolhido como tal, né? Isso é o que gera o sufrágio passivo, não só ter o título, mas ter todas as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º também. Lembrem ali também no artigo 14 as obrigatoriedades ali do voto, obrigatório a maiores de 18 anos, facultativo a maiores de 16, menores de 18, a analfabetos, né, a maiores de 70 anos. Cuidado das inelegibilidades, que nós vamos brincar bastante no passaporte, ali do artigo 14, os inelegíveis absolutos, os inelegíveis relativos, isso aí no passaporte, inclusive a gente vai dar uma bela visão ali de como vem em prova também para vocês, né? Ainda, cuidado, a questão do artigo 15 da Constituição Federal, perda ou suspensão dos direitos políticos. Não esqueçam, o artigo 15, 2 casos de perda, o resto tudo é suspensão de direitos políticos. O inciso 1º e o inciso 4º do artigo 15 é perda de direitos políticos, o resto, suspensão de direitos políticos. A palavra cassação de direitos políticos tá errado, né? Qualquer frase de prova que diga o fulaninho teve seus direitos políticos cassados, tá errado, né? Cassação não existe, diz o caput do artigo 15, e sim perda ou suspensão dos direitos políticos. Não esqueçam também, passando um pouquinho aí, vamos relembrar um pouco a matéria dos direitos fundamentais lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? Muito importante algumas regras relacionadas ao artigo 5º, por exemplo, os remédios constitucionais. Os remédios, vamos lembrar do habeas corpus, e aí vem o Pietro, né? E vem a Serpa, e eles falam em habeas corpus para vocês, e aí dizem tudo sobre habeas corpus. Então, na Constituição, a única coisa que tem que pensar
para a prova de direito constitucional aqui, se falar em habeas corpus, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, direito de ir e vir negado, liberdade de locomoção restrita por abuso ou ilegalidade da autoridade pública competente, né? Falando em prisões ilegais ou arbitrárias, diz o artigo 5º, inciso 65, elas deverão ser imediatamente relaxadas pela autoridade judiciária competente, não esqueçam, né? Também falou em requisitos de prisão legal, é o artigo 5º, inciso 61. Então, quais os requisitos de uma prisão legal? Ou flagrante delito, ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Não esqueçam que questões relacionadas a crimes e transgressões militares, outros requisitos que não somente este, né? Então, ressalvados os casos de crimes e transgressões militares, que são outros requisitos próprios. Ainda, falou em habeas corpus, então, palavra para lembrar: liberdade de locomoção restrita, né, por abuso ou ilegalidade da autoridade pública competente, direito de ir e vir negado. Admite-se habeas corpus preventivo, habeas corpus de ofício, habeas corpus liberatório, não esqueçam disso. O único remédio constitucional que não é obrigado a ter representante legal, o único remédio constitucional que não é obrigado a ter advogado, seja ele público ou privado, né? Mas o único remédio que não precisa obrigatoriamente, facultativamente se dá ao habeas corpus. O habeas corpus é o único que, questão de prova, prescinde advogado. Questão de prova da FGV, poderá ser proposto por advogado, por que não? Mas poderá também ser proposto por qualquer um em favor do paciente ou mesmo pelo próprio paciente, né? Que é quem está restrito na liberdade de locomoção. Então, deverá ser proposto por advogado? Deverá não, deverá muito forte, né? Agora, poderá sim. É o único que não precisa obrigatoriamente de advogado. De resto, os outros 4 remédios constitucionais todos precisam de representação legal, precisam de advogado, seja um advogado público ou particular, né? Vamos pensar num outro remédio, o segundo remédio aqui para lembrar, artigo 5º, inciso 72, habeas data. Conceder-se habeas data sempre que informações pessoais relativas à pessoa do impetrante forem negadas, ou mesmo dados pessoais relativos à pessoa do impetrante forem negados por entidades públicas ou governamentais. Então, falou em informações pessoais negadas ou retificação de dados negados, nós estamos falando também de um remédio constitucional que chama de habeas data, obrigatória a presença de advogado, né? Não esqueçam, a FGV, atos procuratórios estabelecem direito persona, ou seja, o advogado, quando tem a procuração, ele vira o impetrante, né? Então não dispensa advogado no habeas data. O habeas data também já caiu a lei específica do habeas data dentro da prova de direito constitucional na primeira fase, né? Então ele não precisa só ser um habeas data de conhecimento, conhecimento de informações pessoais ou dados pessoais, ele pode ser também retificativo, para retificar, ou ele pode ser para complementação, né? Na forma do artigo 7º da lei do habeas data, da lei específica do habeas data. Mas falou em informações pessoais ou dados pessoais negados, estamos dentro de um remédio constitucional que chama-se habeas data. Outra, obviamente que os dados são pessoais, as informações são pessoais, mas elas têm que estar em bancos de dados públicos, né? Que é o que a lei específica também do habeas data lá no artigo 1º e 2º, enfim, menciona. Essas informações pessoais, elas têm que estar disponíveis, né, bancos de dados públicos. Por exemplo, estarem num Serasa da vida, num SPC da vida, aí você vai lá e pede a sua própria informação e eles te negam isto, né? Aí cabe um habeas data. Segura lá mais um pouquinho, habeas data obrigatória, a presença de advogado, portanto, né? Vamos pensar no mandado de injunção, no artigo 5º, inciso 71, a gente chama de tapa-furo, falta de norma regulamentar. Falta de norma regulamentar que torne inviável um direito previsto na Constituição Federal ou mesmo atos e prerrogativas inerentes à soberania, cidadania, nacionalidade. Então, falou no mandado de injunção, nós estamos falando no tapa-furo, na falta de norma que torne inviável um direito previsto na Constituição Federal, nós temos um mandado de injunção. A Lei 13.300, né? Que é uma lei razoavelmente nova do mandado de injunção e que possibilita hoje a existência, inclusive, de outros efeitos maiores, não só para um grupo, né? Não só para a coletividade, mas abrangência geral. Efeito ultra partes, enfim. Não esqueçam também do mandado de injunção obrigatória, a presença de advogado,
obrigatória a presença de advogado. Mandado de segurança, no artigo 5º, inciso 69 e 70, mandado de segurança coletivo também. Então, mandado de segurança no artigo 5º, inciso 69 e 70. Direito líquido e certo negado, né, por entidades públicas ou governamentais, ou mesmo por um agente que trabalha numa pessoa jurídica prestadora de serviços públicos. Então, falando em um direito líquido e certo negado pela administração pública, direta ou indireta, estamos falando em mandado de segurança. Gente, olha só, qualquer informação que seja geral ou pública, que obviamente não afrontar o artigo 5º, inciso 33, que não for afronta à segurança da sociedade do Estado, ou mesmo que não for afronta ao artigo 5º, inciso 10, vida privada, honra, imagem, intimidade violada, mas em regra, informações gerais, né, que são informações públicas que deverão ser fornecidas num prazo determinado, diz o artigo 5º, inciso 33, assim como informações de CNPJs, de pessoas jurídicas, se utiliza o mandado de segurança. Não é uma informação pessoal, tá, de uma pessoa física, e nem dados pessoais de uma pessoa física, informações gerais ou públicas e informações de um CNPJ. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu mesma pedi informação da minha empresa. Ah, mas isso é informação pessoal, prof. Pois é, mas é que aí não seria o habeas data para CNPJs, e sim mandado de segurança. Então nós temos um direito líquido e certo negado. Direito líquido e certo, mandado de segurança, obrigatória a presença de advogado, obrigatória a presença de representante legal também. Então nós já falamos no habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança, já falamos no habeas data, último remédio constitucional, ação popular, que caiu na última prova, não é o que a gente pensa talvez para esta, mas não esqueçam dela no artigo 5º, inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. A palavra para ação popular é atos lesivos a várias coisas públicas, meio ambiente, entidade administrativa, moralidade administrativa, né, patrimônio histórico-cultural, diz lá no artigo 5º, inciso 73. Então, atos lesivos a várias coisas públicas. E palavra para ela também, cidadão. Cidadão para nós, dentro de uma prova de direito constitucional, por exemplo, a prova tipo branca, questão 11 a 17, falou em cidadão dentro de uma prova de direito constitucional é quem tem o título de eleitor na ativa, em pleno gozo, em pleno uso do exercício dos direitos políticos, não esqueçam, né? Por isso que na lei específica da ação popular ainda vai dizer lá, se não me falha, pelo artigo 1º, lá no parágrafo 3º, né, vai dizer assim, olha, quer entrar com uma ação popular, tem que ter a prova da cidadania, que é o título de eleitor nativo, em pleno uso, em pleno gozo do exercício dos direitos políticos. E vamos lembrar que esta lei específica da ação popular, ela é bem anterior à criação da nossa Constituição Federal. Ela é um direito pré-constitucional que foi recepcionado, que é compatível, portanto, com a ideia da nossa Constituição hoje, né? Então, falou em ação popular, falou em cidadão, título de eleitor e, obviamente, atos lesivos a várias coisas públicas. A ação popular precisa de advogado, também precisa de representação legal, seja advogado público ou privado, mas precisa, o cidadão tem que estar representado por advogado. Olha só, dos 5 remédios constitucionais, 3 deles são gratuitos e 2 deles são onerosos. Então, diz o artigo 5º, inciso 77, habeas corpus, habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. Então, habeas corpus, habeas data e ação popular, porque a ação popular não é proposta por cidadão, cidadão não tem cidadania, então ela é gratuita também. Agora, a ação popular, ela é absolutamente gratuita, prof? Não, ela é relativamente gratuita, porque aí vem o artigo 5º, inciso 73 e diz assim, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e de ônus sucumbência. Então, na verdade, se o autor, que é o cidadão, e pode ser um ou vários cidadãos, se eles estiverem de má-fé, porque eles sabem que aquilo não é um ato lesivo à coisa pública e assim mesmo eles entrarem com uma ação popular, então eles vão pagar. Então, ô prof, mas não tem, só tem assim, ó, quais são os gratuitos? A ação popular é gratuita. Agora, você não pode marcar absolutamente gratuita, porque aí ela é relativamente gratuita na forma do artigo 5º, inciso 73, né? Não esqueçam dos remédios, é sempre bom lembrar. Não esqueçam algumas frasezinhas assim importantes, né? Vida privada, honra, imagem, intimidade, tudo no artigo 5º ainda. Vida privada, honra, imagem, intimidade violada, sofre danos morais e materiais, né? Não esqueçam que
O artigo 5º, inciso 2º, traz o tão famoso princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que vem, existe, obrigue isto, né? Não esqueçam do artigo 5º, inciso 1º, que também sempre cai: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Um princípio aí de simetria, um princípio da igualdade, que nunca é absoluto dentro do direito constitucional, porque nós temos a igualdade, né, geral, a igualdade genérica, ou seja, formal, e a igualdade material. Né? O que é a igualdade genérica? A igualdade formal, tratamento igualitário a todos. Agora, o que é a igualdade material? A igualdade substancial da análise do caso concreto, né? Aí é tratamento desigual para quem é desigual, na forma, obviamente, da Constituição Federal. Exemplo: quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, relacionado a tributos, a impostos, né? As questões, por exemplo, da Seguridade Social. O artigo 193, 194, 195 precisamente, 195 vai dizer que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mas quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Atividades pesqueiras, artesanais, né, de produção e consumo, é uma alíquota minorizada efetivamente pela dificuldade de produzir e consumir ao mesmo tempo. Então nós temos as igualdades materiais, que é a igualdade desigual, o tratamento desigual para quem for desigual. Né? Isso tudo se pressupõe, esse princípio da igualdade material e formal, todo ele está no artigo 5º ali, inciso 1º da Constituição, no caput também pressupõe essas duas igualdades. Não esqueçam, né? Não esqueçam também que a FGV, ela sempre brinca muito ali nas atribuições do Poder Executivo, né, nos crimes do Poder Executivo. Então não esqueçam do artigo 84, que a gente vai falar bastante no passaporte. Não esqueçam do artigo 85, os crimes de responsabilidade do Presidente da República, né? E no caso de crime de responsabilidade lá do artigo 85, ele tem que ter autorização de 2/3 da Câmara, mas o processo e o julgamento é na pessoa do Senado Federal, né? Um crime de responsabilidade, 2/3 também condenando o presidente, é um crime de responsabilidade. Não esqueçam de crimes comuns do presidente relacionados à função, e aí tem prerrogativa de foro. Crime comum relacionado à função é no STF, a prerrogativa de foro, né? E crimes comuns não relacionados à função, na verdade, por atos estranhos a seu mandato, o presidente não responde. Então, ele tem imunidade enquanto durar o seu mandato. Ah, professora, mas por crime comum não relacionado à função. Por exemplo, um crime comum não relacionado à função. Exemplo da FGV: matou o primo por uma herança de família. Não tem nada a ver com a função dele. Ele estava bravo com o primo, não gostava, era do primo. Né? Um crime comum que não tem nada a ver com a função dele de ser presidente da República, cometeu lesões corporais no trânsito porque estava com raiva no trânsito e esbofeteou alguém lá. Um crime comum não relacionado à função, ele tem imunidade. Imunidade parlamentar, não, porque ele não é um parlamentar, ele não é membro do Poder Legislativo. As imunidades parlamentares é do pessoal do Poder Legislativo, e aí lá no artigo 53 da Constituição. Né? Agora, a imunidade do presidente, ela é funcional, ela é uma imunidade relacionada à função dele de ser presidente, e ela persiste enquanto no mandato, seja ele eleito e reeleito. Depois, ele perde a imunidade, obviamente que ela não é absoluta. Mas por atos estranhos ao seu mandato, ele não responde dentro do mandato por crime comum não relacionado à função. Vai responder depois se o crime não prescreveu, né? Ainda que não esqueçam do Poder Executivo, não esqueçam do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Muito importante o artigo 61, parágrafo 1º, porque traz as competências ali do Presidente da República, iniciativas de projetos de lei que são dele. Simetria são do governador e do prefeito também. Então, dentro de uma questão de direito constitucional, por exemplo, na prova tipo branca, as questões 11 a 17 é direito constitucional que vem, né? E aí, se vocês verem lá uma questão que diz assim, ó, a lei X, aí vem uma lei federal X ou uma lei estadual X. Quando vem a lei tal, a primeira coisa que a gente tem que pensar na questão é quem fez a lei e o que ela fez. Porque aí a gente vai matar a jogada da questão. Como assim quem fez a lei? Talvez seja um deputado que diga ali que fez a lei ou um vereador que fez a lei, mas temos o artigo 61, parágrafo 1º, temos competências privativas do Executivo. Então, se é um deputado, se é alguém do Legislativo, né, a ter feito, esta lei ela é inconstitucional
por vício subjetivo. Existe uma inconstitucionalidade subjetiva, formal subjetiva. A pessoinha que fez não era para fazer, né? Então, sempre quando tem uma lei na prova de direito constitucional, a gente pensa assim, quem fez essa lei e o que ela fez? Talvez quem fez nem diga ali, porque talvez não seja o caso de afronta ao artigo 61, parágrafo 1º. Talvez não seja o caso de estar violando a iniciativa do executivo fazer, né? Uma inconstitucionalidade formal subjetiva, portanto. Talvez só o problema nela seja o conteúdo. Então, por isso que eu disse, quando vem uma lei ali, a gente pensa assim, quem fez a lei e o que ela fez? Porque este o que ela fez, aí sim, vai afrontar o artigo 21 a 24 da Constituição Federal. Por exemplo, pode ser uma lei estadual que esteja fazendo alguma situação ali relacionada a trânsito e transporte, e essa lei estadual pode ser maravilhosa, só que trânsito e transporte está no artigo 22, é uma competência privativa da União, ou seja, primeiro deveria ter uma lei federal sobre o assunto. E aí vem o artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, porque o 22 a gente sempre tem que estudar com parágrafo único. E aí vem o artigo 22, parágrafo único, vai dizer assim, ó, se não tiver uma lei complementar federal delegando para o Estado fazer, ele não podia fazer. Teria que ter sempre essa delegabilidade através de uma lei complementar da União para o Estado fazer. Senão, seria afronta à competência privativa da União. E aí, obviamente, uma inconstitucionalidade, né? E nesse sentido, gente, então o que ela fez vai sempre cair no 21 a 24. Geralmente, questões de prova ficam ali no 22, cuidado do artigo 22, ver se realmente o Estado poderia fazer, se na FGV não disser que tenha delegabilidade, ou seja, se a União não delegou através de lei complementar, é porque a resposta vai ser afronta a competência privativa da União, tá? Porque tem que ter a lei complementar delegando, aí se tiver, ok. Aí esta lei até estadual, ela é constitucional, porque existe a delegabilidade, aí sem problema nenhum. Então, cuidado ali o artigo 22, cuidado o artigo 24 também, as competências concorrentes, né? Por isso que o que a lei fez é muito importante, porque vai jogar pro 21 a 24. Tem uma lidinha nesses artigos, a gente fala tanto em aula deles, a gente brinca tanto, né? Faz até o quadro das competências em aula, então vocês, nossos alunos do verbo jurídico, estão por dentro já desse esquema do 21 a 24, mas deem uma olhadinha, gente, deem uma olhadinha, quem não é nosso aluno também, que vai estar vendo a minha aula no YouTube, me adiciona no Facebook, eu vou criar um canal no YouTube, que tá todo mundo me pedindo para me fazer, vou ver se eu faço ainda essa semana que vem, me adicionem aí. Estão sempre muito bem-vindos à minha vida, a minha vida, vocês vão ver, né, que tudo que a gente faz sempre é pro benefício de vocês. Tá? A gente conhece bem a OAB aí, a gente conhece a FGV aí, há muitos anos trabalha com ela, né? Além disto, tá? Dica também de direito constitucional, gente, mutação constitucional significa interpretar a Constituição e não reescrever em cima dela. Né? Por exemplo, emenda à Constituição acaba reescrevendo, uma emenda constitucional acaba alterando, modificando o sentido ali do artigo. Mas quando existe um artigo que não está emendado e que se interpreta de forma diferente do que está escrito ali, se faz uma amplitude, isso chama-se mutação constitucional ou chama-se mutabilidade constitucional, né? Baseado em princípios, em ideologias, em razoabilidade, em proporcionalidade, comedimento. E hoje o STF ele tem sido, né, tem feito mutação constitucional, tem caído muito na hora da prova essa coisa. Não esqueçam, reforma constitucional é uma coisa, revisão constitucional é outra e mutação constitucional é outra. Vamos lembrar. Reforma constitucional. Toda vez que falarem reforma dentro das questões de direito constitucional é emenda. Emendar a Constituição, é reformá-la. Né? E aí vem o artigo 60, inclusive, com as cláusulas pétreas. Cláusulas tão duras, artigo 60, parágrafo 4º. Cláusulas tão duras, tão fortes, que não podem nem ser reformado, que não podem nem ser tendente a ser abolido por emenda à Constituição. Né? Falou em reforma, falou em poder constituinte reformador, estamos falando em emenda. Quem faz projetos de emenda, quando não se promulgam emendas, tudo isso está no artigo 60 da Constituição Federal. Né? Falou em revisão constitucional, isso é outra coisa. Revisar não é emendar, reformar é emendar. Né? Revisão constitucional já aconteceu.
Revisão constitucional é, por exemplo, o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Que é uma partezinha ali de transição, uma partezinha ali de revisão na Constituição, que diz que nos primeiros 5 anos da criação da Constituição Federal, isso já aconteceu, né, a Constituição Federal deveria ser revisado o vernáculo, revisado o português, para ver se esqueceram os pingos nos is, revisado para ver se esqueceram. O artigo 18 diz que são 4 entes federados, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos eles autônomos politicamente. Então vamos ver se a gente esqueceu de algum, ou a gente falou das competências de todos, funções de todos, esse tipo de coisa. Era revisar, e nos primeiros 5 anos a Constituição deveria ser revisada uma única vez, não se admitiria depois novas revisões. Isto já aconteceu. Aconteceu em 1994, por isso inclusive que nós tivemos aquele plebiscito, né? Aquela consulta prévia feita ao povo em 1993, onde reafirmamos a forma de governo adotada, né? Que era a república, junto com o sistema de governo adotado presidencialista. E aí sim, depois em 1994 foi revisada. Exauriu-se, já produziu efeitos. Então o poder constituinte revisor, na nossa Constituição de 88, ele não existe mais, existiu uma única vez. Norma exaurida, efeitos exauridos, a gente diz, tá? Então uma coisa é reformar, outra coisa é revisar e outra coisa é fazer mutação constitucional. É modificar o sentido do que está escrito sem escrever, sem emendar, sem reformar em cima. Isso é mutação constitucional, né? Deixa eu lembrar também alguma coisa mais importante para vocês nesta prova do 30º exame, que vocês não podem deixar de lembrar: controle de constitucionalidade, obviamente. Nesse 30º exame, cuidado difuso, cuidado aí o difuso, 1º grau. Qualquer juiz, qualquer rito, por qualquer tipo de ação idônea no mundo jurídico, né? Dão um incidente, declaram um incidente de inconstitucionalidade, dão uma preliminar de mérito da inconstitucionalidade. Difuso no duplo grau, tem que lembrar do artigo 97, a reserva de plenário, maioria absoluta declara a inconstitucionalidade. E tem que lembrar das exceções que não vai para o pleno ou para o órgão especial e que aí a Câmara, a sessão ou turma julga direto, as exceções do 949, parágrafo único do CPC, né? De duas uma, ou o STF já decidiu sobre o assunto, já disse que é inconstitucional, já deu um posicionamento sobre aquele assunto, e aí não precisa mandar para o pleno ou para o órgão especial, não precisa mandar para artigo 97, reserva de plenário, né? Ou mesmo o próprio pleno ou órgão especial já decidiu o assunto. E aí para que vai mandar de novo para ele? Então nessas exceções não manda para a reserva de plenário do artigo 97. A própria sessão, Câmara ou turma já julga, né? E caso contrário, sempre mandar para a reserva de plenário. Ainda existe a possibilidade de recurso até o 3º grau. Se for até o 3º grau, é por recurso extraordinário, obviamente sempre STF para controle de constitucionalidade difuso. Não passa pelo STJ, nada relacionado ao difuso, né? Então, se subir para o Supremo, recurso extraordinário, e aí tem que ter a repercussão geral, né? O artigo 1035 lá do CPC e os casos de repercussão geral, interesse político, econômico, jurídico, social. E aí se tem um 3º grau ali no difuso. Não esqueçam dos poderes do Senado Federal, do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, no controle difuso de constitucionalidade, só no difuso. O Senado não tem essa coisa no controle concentrado. Concentrado, o próprio nome diz, já concentra direto nas 5 ações de controle e direto para o STF ou mesmo TJ, se for um controle em nível estadual, né? Então, os poderes do Senado só estão no difuso de suspender no todo ou em parte uma lei, um ato administrativo que seja declarado inconstitucional pelo STF no controle de difuso, embora no artigo 52, 10 da Constituição não diga difuso, né? Mas só serve para o difuso. Através de uma resolução suspensiva, se o Senado fizer, porque ele não é obrigado a fazer, ele não é obrigado a fazer os poderes do 52, inciso 10 da Constituição, mas se ele fizer, então ele faz através de uma resolução suspensiva. Que mais que eu ia dizer para vocês? Uma vez fazendo essa resolução, não se desfaz mais, né? Ele não precisa fazer, é um ato discricionário, é um ato facultativo, mas uma vez fazendo essa resolução e suspendendo no todo ou em parte uma lei, um ato administrativo que o STF declarou inconstitucional no difuso, não se desfaz mais, né?
Controle abstrato, passem pela Lei 9868, deem uma lida na Lei 9868, principalmente no que tange ali a ADI, a ADC também, olhem ali do artigo 1º ao 12, do artigo 13 ao 22, não esqueçam do artigo 24, o efeito dúplice, caráter ambivalente das ações na ADC e na ADI, né? E não esqueçam também o artigo 25, modulação dos efeitos da sentença, a possibilidade por segurança jurídica ou excepcional interesse social, né? O STF modular por 2/3 de seus membros, ou seja, 8 ministros, os efeitos da sentença, não é mais só um ex tunc ou ex nunc. Agora tem possibilidade de modulação em razão, obviamente, de segurança jurídica, por exemplo, direitos adquiridos, ou excepcional interesse social, né? E é 2/3 para modular os efeitos da sentença, é 8 ministros que precisam. Não esqueçam, então, né, dessas coisas na lei que são importantes. A ADPF subsidiária, ela só é utilizada, diz o artigo 4º da Lei 9882. Ela só é utilizada quando uma ADI ou uma ADC não cabem, quando um outro meio de controle de constitucionalidade não puder ser utilizado. E aí vem os casos de cabimento da própria ADPF no artigo 1º da Lei 9882. Não esqueçam disto, né? Essa revisão, ela tem assim um propósito um pouquinho além, obviamente, do passaporte, porque no passaporte a gente vem com, né, dicas certeiras ali para vocês, mas ela tem essa revisão de hoje, ela tem um ideal assim de tentar abranger o máximo possível do que pode ser que caia nesta prova. Controle difuso nesta prova é importante, e o concentrado, cuidado ali, a ADI, cuidado ADC, palavra para ADC, controvérsia judicial relevante, artigo 14, inciso 3º da Lei 9868, não esqueçam, né? A DPF, subsidiariedade, a DPF, direito municipal contrariando a Constituição Federal, a DPF, direito pré-constitucional contrariando a Constituição, né? Direito pré-constitucional sendo usado indevidamente, ou seja, um direito que não era recepcionado e que está sendo usado indevidamente. Falando em direito pré-constitucional, na ideia de controle, estamos falando de ADPF. Não esqueçam ali atos infralegais. Então, qualquer coisa que não esteja no artigo 59, então, por exemplo, instruções normativas, regimentos, regulamentos, portarias, isso aí está afrontando a Constituição Federal, então então subsidiariamente não se usa ADI, sim ADPF, porque não cabe ADI. Não esqueçam ADC, questões estaduais para ADC, jamais. Então não se entra com ADC pro TJ, né? Não esqueçam o advogado-geral da União, ele faz a defesa da lei ou do ato, portanto ele participa em todas as ações de controle, menos na ADC. Vai defender o quê? Se não se pede a defesa, e sim se pede que aquela lei ou aquele ato seja considerado constitucional e que cesse a controvérsia judicial relevante, né, em cima do tema. Então o advogado-geral da União, ele não existe em ADCs, ele não existe em ADO total, uma omissão total. Vai defender o quê? Se não existe a lei ou o ato. De resto, em todas as outras ele existe para defesa da lei ou do ato, inclusive numa ADO parcial, mesmo que seja uma lei ou um ato administrativo mal feito, porcamente feito, né? Mas tem um pouquinho, então se ele quiser ele defende esse pouquinho que tem. Então ele não existe, o advogado-geral da União, tá? Que conforme o artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele serve para defesa da lei ou do ato em controle de constitucionalidade. Ele não existe em ADCs e ele não existe em ADO total. De resto, ele existe. Tem tanta coisa para falar, né? Mas então não admite-se desistência às ações de controle, porque controle de constitucionalidade é uma matéria de ordem pública, né? Então não se admite autor desistir, não admite ação rescisória em nenhuma ação de controle. Depois da sentença que teve, não admite-se entrar com ações rescisórias. Não admite-se intervenção de terceiros em processos de controle de constitucionalidade abstratos, não admite-se, né? E mesmo no difuso também não admite-se intervenção de terceiros. Amicus curiae é uma coisa, intervenção de terceiros é outra, e o amicus curiae é admitido, né? Na forma do artigo 7º da Lei 9868, tá? Então, cuidado aí, essas coisas. Antecipações de tutela em todas as ADs, em todas as ações de controle, e elas têm nome próprio, cautelares, menos na ADPF, que é liminar. Não esqueçam disto, né? Então esse tipo de coisa a gente tem que lembrar. Então um beijo grande da prof, a prof vai se despedindo de vocês, e eu digo pra vocês, espero vocês no passaporte, porque aí no passaporte a gente vai pegar pesado mesmo. Quero ver quem é que tem uma boa memória pra chegar no domingo lá e fazer uma bela prova. Vai fazer, vai fazer.
tá? Que a gente tá com vocês aí pro que der e vier, vocês sabem disso, a gente tem muito carinho por todos vocês. Um beijo enorme, se cuidem. Não desmoreçam agora, tá quase no finalzinho, então foco, força, fé, como eu digo, café, muito café para enfrentar a FGV. E não esqueçam, vocês dizem assim, ai prof, e se eu passar na primeira fase? Então tá, é isso que a gente precisa para passar vocês na segunda. Passem na primeira e deixem a segunda com a gente, independente da área que vocês escolherem, aqui no Verbo Jurídico a gente aprova vocês. Um beijo enorme, fui!